Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Aqui no canal estamos com a série do profeta Jonas, a série por nome O Propósito Está nos Lugares que Não Queremos Pisar. Hoje é o episódio 4 e o tema desse episódio é A Obediência Tardia Ainda é Obediência. O texto base de hoje é Jonas capítulo 3. E se você não assistiu os episódios anteriores, tem uma playlist aqui no canal, série do profeta Jonas. Você já se sentiu como se estivesse falhado tanto com Deus que Ele não teria mais planos para você? Já pensou que por causa das suas escolhas, do tempo que você perdeu, na rebeldia, na desobediência, Deus simplesmente levantaria outra pessoa no seu lugar? Se você já pensou assim, essa palavra é para você. Em Jonas capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Jonas tinha fugido, já tinha passado pelo desespero, pela culpa, pela dor e também pelo arrependimento. Mas Deus ele não desistiu de Jonas. A palavra veio de novo e isso nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus de segunda chance. Então no capítulo 3 vai dizer que a palavra do Senhor veio novamente a Jonas. E isso nos mostra que Deus ele não desiste de nós quando nós falhamos. Ele insiste quando a gente se arrepende. Tem pessoas hoje que acham que estragaram tudo, que perderam tempo, que o tempo passou, que a desobediência fez com que Deus findasse o propósito que ele tinha sobre a vida dele. Mas Deus, ele é Senhor do tempo e isso é fato. Ele sabe como realinhar a nossa vida, realinhar os nossos caminhos, ajustar a nossa rota e nos levantar do chão. O nosso Deus, ele é um Deus de segunda chance. A obediência de Jonas no capítulo 3 foi fruto de um arrependimento verdadeiro. E essa obediência, mesmo que tardia, ela ainda foi aceita por Deus. Então Deus ele pode aceitar a sua obediência, mesmo que tardia. Ele pode te dar uma segunda chance quando você reconhece que está em desobediência e ora com sinceridade, pedindo a Deus para voltar para o caminho do qual você nunca deveria ter saído. Deus não está à procura de seres humanos perfeitos, mas de pessoas sinceras, que cai, reconhece que caiu, reconhece que falhou, é sincero com Deus, não usa máscaras, ora de verdade, expondo seus pecados e se arrependendo deles. Então Deus ele não espera que você acerte sempre, mas que você ouça quando Ele te chamar novamente, que você não endureça o seu coração quando Ele estiver te chamando de novo e te dando uma segunda chance. Antes de Jonas obedecer no capítulo 3, ele passa pelo ventre do peixe e ali sozinho o Senhor leva Jonas para o ventre do peixe e ali sozinho, sem ninguém, ele orou a sua oração mais sincera. O ventre do peixe, como eu já havia referido, simboliza o isolamento. E esse isolamento ele não foi castigo, mas foi a restauração. Foi ali que Jonas se lembrou de quem ele era. Ele era um profeta e ele foi chamado por Deus para ser boca de Deus. Ele se lembrou de quem Deus era e que era impossível fugir do Senhor. Talvez o seu isolamento hoje não seja dentro de um peixe, mas seja no silêncio, no afastamento de tudo, no afastamento de amigos, de pessoas, de parentes. É um tempo que Deus tirou todas as vozes, os palcos, os apoios. E sabe por quê? Porque esse processo de isolamento é tratamento de Deus conosco. Então, quando estamos nesse processo de isolamento, em que todo mundo sai da nossa vida, é Deus querendo trazer o nosso olhar para dentro de nós, fazer com que nós venhamos refletir acerca da maneira como estamos vivendo. E é nesse processo que nós geramos as orações sinceras, que nós olhamos para dentro de nós, na calmaria, na tranquilidade e percebemos quantas coisas precisamos nos realinhar com o Senhor. Um fato é que muitas pessoas dizem para sair da caverna, para sair desse estado de caverna, mas na verdade é que muitas vezes existem tempos da nossa vida que Deus permite esse isolamento, esse tempo de caverna, porque nesse tempo nós olhamos para dentro de nós e conseguimos perceber coisas
que jamais perceberíamos se nós estivéssemos rodeados de pessoas. Deus, ele não desistiu de Jonas e ele não vai desistir de você. Ele não desiste de você. E o projeto que Deus, ele preparou para você, o plano que Deus tem na sua vida, o propósito de Deus na sua vida ainda continua de pé. A obediência, mesmo que tardia, ela ainda é uma obediência. Deus é Deus de segunda chance. Ele não descarta a gente quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente falha. Pelo contrário, Deus nos pega, nos molda, trabalha em nós para sermos aquilo que Ele projetou que nós fôssemos. E Jonas, mesmo que tardio, foi lá e cumpriu o seu propósito. Jonas pregou em Nínive. A cidade se arrependeu e Deus suspendeu o juízo que Ele derramaria ali sobre aquele povo. Então veja o que acontece aqui. Deus, ele usa Jonas, mesmo depois da fuga, para alcançar vidas. E talvez você esteja pensando que não tem mais moral, que não tem mais crédito para falar com Deus acerca de tanta desobediência, de tantas coisas que você tem feito, da fuga que você tem feito da presença de Deus. Mas sabe o que te dá autoridade para falar com Deus? É a misericórdia que te alcança. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos. É a graça de Deus que alcança pessoas, mesmo quando elas fogem, quando elas desobedecem, mas quando elas se voltam para o Senhor, há uma segunda chance, há um recomeço, há uma restauração da parte de Deus. A obediência de Jonas veio depois da dor. E quantas pessoas só obedecem a Deus depois da dor? Então fica aqui uma lição para nós. Vamos obedecer à voz de Deus antes do vento, antes da tempestade. Vamos obedecer à voz do Senhor. Vamos pegar a primeira chance, porque na segunda chance nós vamos sofrer muito. Deus dá a segunda chance, mas aí vamos passar pelo vento, pela tempestade. Jonas obedeceu depois da dor, mas mesmo assim Deus usou ele poderosamente. Deus cumpriu o que havia prometido e Deus alcançou aquelas pessoas. Então, se você tem agido como Jonas, tem fugido do seu propósito, do seu chamado, daquilo que Deus preparou para você, pare de fugir imediatamente. Se dobre diante da presença do Senhor, reconheça, peça perdão, porque o Senhor te dará uma segunda chance para você cumprir o seu propósito e o seu chamado. Deus ainda conta com você e Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. A promessa de Deus ainda está de pé sobre a sua vida. Se Ele falou que vai te usar poderosamente, Ele vai te usar. Se Ele falou que vai te usar para levantar vidas, se Ele falou que vai usar a tua voz para levantar muitos, Ele vai te usar. Agora você precisa dar ouvidos à voz de Deus, se colocar na brecha e aceitar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. O Senhor está dizendo que Ele ainda quer usar pessoas aqui, pessoas que estão em desobediência, pessoas que fugiram do Senhor, pessoas que abandonaram o chamado, pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que foram para o mundo, mas ainda há um propósito. Existem pessoas que receberam promessas na infância de que Deus iria usar poderosamente, só que essas pessoas foram viver a sua vida do seu jeito e da sua maneira. E Deus está falando através dessa mensagem que ainda dá tempo. Ele é o Deus da segunda chance. Você acha que passou do tempo? Olha quanto tempo já passou, Senhor. Será que o Senhor ainda tem algo comigo? E Deus está dizendo, eu sou o dono do tempo. E cabe a você agora querer aceitar a segunda chance. E é baseada nessa palavra que eu quero orar por você. Então curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu quero te agradecer pelo teu amor, porque o teu amor é maior do que os nossos erros, o teu amor é maior do que todas as coisas, e mesmo quando fugimos, o Senhor não desiste de nós. Hoje eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa palavra e que está se sentindo fora do plano de Deus. Senhor, fala de novo, desperta de novo, acende a chama de novo, acende de novo a chama do propósito, a chama do chamado, que toda culpa, Deus, que toda vergonha, que todo medo de recomeçar caia por terra agora, em nome de Jesus, que toda acusação que o inimigo tem lançado sobre a vida dessa pessoa, dizendo que não é possível ela recomeçar, a sua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus, portanto toda condenação cai por terra,
pelo sangue de Jesus. Que essa vida ouça o teu chamado pela segunda vez, que ela ouça a tua voz pela segunda vez, que haja força para ela te obedecer, que haja fé para caminhar e a graça de Deus para continuar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.